Vocês já se perguntaram o que está acontecendo a milhares de quilômetros abaixo de nós, no coração do nosso planeta? Aquele lugar misterioso e infernal que chamamos de núcleo da Terra. É uma esfera de ferro sólido maior que o planeta Marte, cercada por um oceano líquido de ferro derretido. Imaginem a fúria e o poder contidos naquele forno colossal. É difícil acreditar que esse lugar aparentemente distante tenha um impacto tão profundo em nossas vidas aqui na superfície. Mas acreditem, sem o núcleo da Terra, a vida como a conhecemos não existiria. Então, preparem-se para uma jornada ao centro da Terra, enquanto exploramos 10 curiosidades surpreendentes sobre o núcleo do nosso planeta que mudarão a maneira como vocês veem o mundo. A primeira curiosidade sobre o núcleo da Terra é de tirar o fôlego. Sem ele, provavelmente não estaríamos aqui. O núcleo da Terra é o coração pulsante do nosso planeta, não no sentido biológico, mas em um sentido muito mais fundamental. Ele funciona como um dínamo gigante, gerando um campo magnético que se estende muito além da nossa atmosfera, uma bolha protetora que chamamos de magnetosfera. Imaginem um escudo invisível nos protegendo constantemente de partículas carregadas e ventos solares mortais vindos do Sol. Sem ele, seríamos bombardeados por radiação, e a atmosfera, como a conhecemos, seria arrancada e lançada ao espaço. Marte, por exemplo, já teve um campo magnético, mas ele desapareceu há bilhões de anos. O campo magnético é gerado pelo movimento constante do ferro líquido no núcleo externo da Terra. Essa dança infernal cria correntes elétricas, que por sua vez, geram o campo magnético. É como um gigantesco ímã no centro do nosso planeta, com polos norte e sul. Na verdade, os polos magnéticos já se inverteram várias vezes ao longo da história da Terra, com o norte magnético se tornando sul e vice-versa. A beleza da física por trás do campo magnético terrestre é de tirar o fôlego. E se eu dissesse que o núcleo da Terra não é estático, mas está crescendo lentamente com o tempo? É como se o coração do nosso planeta estivesse engordando. Mas não se preocupem, isso é completamente normal e faz parte da evolução natural da Terra. A cada ano, o núcleo interno da Terra cresce cerca de 1 milímetro em raio. Pode não parecer muito, mas ao longo de bilhões de anos, essa pequena quantidade se acumula. À medida que a Terra esfria lentamente ao longo de bilhões de anos, o ferro no núcleo externo, na fronteira com o núcleo interno, começa a se cristalizar. Esse processo de cristalização faz com que o núcleo interno sólido cresça lentamente. O crescimento do núcleo interno tem implicações importantes para o campo magnético da Terra. Afinal, é a convecção no núcleo externo líquido que gera o campo magnético. Os cientistas acreditam que o crescimento do núcleo interno pode estar relacionado a algumas das mudanças que observamos no campo magnético da Terra. E se eu dissesse que o núcleo interno da Terra, essa esfera de ferro sólido maior que o planeta Marte, não está perfeitamente alinhado com o resto do planeta? É como se o coração do nosso planeta tivesse uma mente própria. Isso mesmo, o núcleo interno gira em um ângulo ligeiramente diferente do manto e da crosta, como um peão desequilibrado. Essa descoberta surpreendente foi feita por geofísicos que estudavam ondas sísmicas que atravessavam o núcleo da Terra. Uma possibilidade é que o núcleo interno esteja respondendo a forças gravitacionais do Sol e da Lua, que puxam o núcleo de forma diferente do resto do planeta. Outra teoria é que o desalinhamento é causado pela rotação diferencial do núcleo interno e externo. Como vimos, o núcleo interno gira a uma velocidade ligeiramente diferente do núcleo externo. Essa diferença na rotação pode criar forças que fazem com que o núcleo interno se incline. O núcleo interno também parece girar a uma velocidade ligeiramente diferente da rotação da Terra. Imagine só, o núcleo do nosso planeta girando como um peão dentro de outro peão. O desalinhamento e a rotação diferencial do núcleo interno da Terra são mais um lembrete da incrível complexidade e mistério do nosso planeta.
Imagine tentar entender o funcionamento interno de um relógio sem nunca abri-lo. É o desafio que os cientistas enfrentam ao estudar o núcleo da Terra, um lugar de calor e pressão extremos, completamente inacessível para nós. Então, como podemos aprender sobre o núcleo da Terra se não podemos chegar lá? A resposta está nas ondas sísmicas, vibrações que viajam pelo interior da Terra, como ecos de um terremoto. Quando um terremoto acontece, ele libera energia na forma de ondas sísmicas que se propagam em todas as direções. Essas ondas viajam a velocidades diferentes, dependendo da densidade e composição do material pelo qual estão passando. Ao estudar a velocidade e a trajetória das ondas sísmicas que atravessam o núcleo da Terra, os cientistas podem criar imagens do interior do nosso planeta como um raio-x gigante. As ondas sísmicas revelaram a existência do núcleo interno sólido, o núcleo externo líquido e a diferença na composição entre o manto e o núcleo. Elas também nos permitiram determinar a temperatura, densidade e pressão do núcleo da Terra. Nosso planeta é uma usina de energia geotérmica, alimentada pelo calor intenso em seu núcleo. Mas, como uma fogueira queimando, esse calor não dura para sempre. O núcleo da Terra está esfriando, lentamente, mas inexoravelmente, caminhando para um futuro distante, onde se tornará frio e inerte. Marte, nosso vizinho vermelho e morto, já teve um núcleo ativo e um campo magnético como o nosso. Mas, com o tempo, Marte esfriou. Seu núcleo se solidificou e seu campo magnético desapareceu, deixando-o vulnerável aos ventos solares que arrancaram sua atmosfera e o transformaram em um deserto árido. O núcleo da Terra ainda está extremamente quente, com temperaturas estimadas em mais de 5.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Além disso, a Terra tem um mecanismo interno que ajuda a manter seu calor: a decomposição de elementos radioativos no manto. Elementos como urânio, tório e potássio decaem lentamente, liberando calor que ajuda a manter o núcleo aquecido. Mas, mesmo com esses mecanismos, o núcleo da Terra está esfriando. E um dia, em um futuro distante, ele se tornará frio e inerte. E assim termina nossa jornada ao centro da Terra, um lugar de calor e pressão extremos, onde o ferro flui como água e os mistérios se escondem nas sombras. O núcleo da Terra, esse gigante adormecido, é um lembrete constante da incrível força e complexidade do nosso planeta. Aprendemos sobre a fábrica de campo magnético que nos protege da fúria do Sol, o núcleo em crescimento que molda o destino da Terra, o desalinhamento misterioso que desafia nossa compreensão, as ondas sísmicas que revelam segredos do interior e o longo adeus do calor interno que um dia mudará o rosto do nosso planeta. Mas a história não termina aqui. Cada nova descoberta sobre o núcleo da Terra levanta mais perguntas do que respostas, inspirando uma nova geração de cientistas a desvendar os mistérios do coração do nosso planeta.